Galerinha do bem, Amadeu na área, a Luz de LED chegou trazendo notícias rápidas e rasteiras para o torcedor vascaíno. Galerinha do bem, vocês que ainda não se inscreveram no canal Boteco do Amadeu, se inscreva, dê aquele like, aquela curtida, divulguem, compartilhem e lá no cantinho, do lado direito, tem lá o sininho. É só você dar aquele toquinho, sabe por quê? Porque toda vez que subir um vídeo do Boteco do Amadeu, vocês receberão essas notificações. Galerinha, eu queria falar direto logo no que o Vasco vem passando pós-Super Mundial de Clubes. O Vasco fez 6 jogos, 6, não venceu nenhuma. 2 derrotas e 4 empates. Sabe quantos gols o Vasco fez? 3 pós-Mundial. Sabe quantos gols o Vasco sofreu? Galerinha, 9 gols. Então o Vasco tem um saldo negativo de 6, tá? Contando o Campeonato Brasileiro, contando a Sul-Americana, que já foi eliminado pelo Independente Del Valle, e também a Copa do Brasil, onde ontem o Vasco empatou de 0-0 com o Poçante, com todo respeito ao CSA das Alagoas, Centro Esportivo Alagoano. Um beijo para a família alagoana, a galera nordestina, até porque o Vasco tem, sabe, tem uma união com a torcida do CSA, mas não podemos normalizar e empatar, mesmo fora de casa, contra a equipe do CSE de Munique, porque não podemos, sabe, coisas que acontecem dentro do Vasco, que eu quero dizer que nós falávamos lá atrás, né, da minha época, jovem, coisas só acontecem com o Botafogo, hoje as coisas só acontecem com o Vasco, mas eu vou deixar para falar no final, tá, desse vídeo, a respeito do João Vitor. Eu vou deixar para o final o João Vitor e o Ryan, que está tendo aí uma possibilidade do Vasco tentar negociar o atleta. Gente, então vamos lá. Olha os jogos que o Vasco vai ter agora. Jogos importantíssimos, tá? Para as pretensões do clube, tanto no Campeonato Brasileiro, na Série E, quanto também na Copa do Brasil. Olha só, o Vasco pega dia 2 de agosto, no próximo sábado, o Mirassol fora de casa no Estádio Maião. Aí no dia 7 de agosto, na próxima semana, o Vasco pega o CSL, que é o jogo de volta, onde o Vasco vai decidir o seu futuro na Copa do Brasil. Aí no dia 10, o Vasco pega o Atlético Mineiro, que é o último jogo do turno, em casa, em São Januário. Aí o Vasco começa o retorno, no dia 17 de agosto, contra a equipe do Santos, lá no Morumbi. O jogo será no Morumbi. E ainda temos 2 partidas, galera. 2 partidas adiadas do primeiro turno, que é contra o Bahia, dentro de casa, em São Januário, e contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. É onde o Vasco tem, por isso que o Vasco tem 2 jogos a menos. Aí eu queria também falar sobre uma situação que o meu grande amigo, Jonathan, do BTB, um beijo para você, que esteve lá brilhantemente, fazendo a cobertura do Vasco lá em Maceió. Ele fez uma pergunta para o Diniz a respeito do plano B, devido à fase não muito boa que o nosso atacante, Pablo Verratti, vem tendo, né? Claro, o Verratti é um goleador, o Verratti sempre, né, trouxe alegrias para o nosso torcedor e ultimamente ele não anda numa fase boa. Aí meu amigo Jonathan perguntou ao Diniz se ele teria um plano B ou se de repente tem que fazer um ajuste aí no Verratti para dar uma, né, potencializar mais o atleta, e o Diniz conversou com o Jonathan, respondeu ao Jonathan falando que realmente tem que treinar mais um pouco, ele vai recuperar o Verratti vai voltar a fazer o que ele mais sabe fazer, que são gols. É o que o torcedor vascaíno espera, sabe, porque está num momento realmente não muito legal. E também sobre o Jean David, né, o Jean Davi, um jogador que já não é relacionado a 9 jogos, para mim já é uma carta fora do baralho. O último jogo dele foi no dia 15 de abril, lá no Castelão, contra a equipe do Ceará, e de abril para cá ele não entrou em campo e talvez, provavelmente, o Vasco negocie o atleta chileno Jean Davi. Galerinha, agora vamos naqueles comerciais, na galera que está sempre ajudando o Boteco do Amadeu, os nossos colaboradores, e aqui assim, é VaptVupt, e já volto com as últimas informações para passar para vocês que estão sempre aqui acompanhando o Boteco do Amadeu. Valeu, galerinha! Já volto, é Vapt e Vupt!
se você quer saborear aquele churrasco, frutos do mar, chopinho gelado, refrigerante, suquinho, sabe onde você tem que ir? É lá mesmo, Empório do Bacalhau da Vila da Penha, na rua Professora Paula Aquiles, número 4, no coração da Zona Norte. Procura os meus amigos, Gustavo e Gabriel, que vocês serão muito bem atendidos. Agora, se você quer fazer aquela sua obra, você quer reformar sua casa, seu escritório, seu galpão, sabe onde você tem que ir? Jardim Botânico, Materiais de Construção, Rua Jardim Botânico 143, no coração da Zona Sul, no Jardim Botânico. Procura os meus amigos Fabiana e Felipe, que vocês serão muito bem atendidos. Agora, galera, aquele hambúrguer artesanal Top 5 Brasil, sabe onde você tem que ir? Mad Búfalo, exatamente, Mad Búfalo na rua Emílio de Miranda, 118, na Vila da Penha. Só que agora lá é o bairro Argentino, o mais novo bairro do Rio de Janeiro. Procura o meu amigo Carlos Caju. Agora tem uma outra, se você quer, sabe o quê? Se você quer ter produtos da marca Hidrolite, sabe? Você tem que procurar a Galeria CD Esportes, do meu amigo Darlan Cordeiro. Ele representa a Hidrolite, material de proteção, linha ortopédica no Rio de Janeiro também. A Pênalti, material esportivo, ele representa aqui o estado do Rio de Janeiro. E Havaianas, também é representante da Havaianas no Rio e no Espírito Santo. Procura o meu amigo Darlan Cordeiro, DDD 21 97 643 1661. Agora, se você quer fazer a obra lá na Paraíba, você tem que ir na Atacadão Casa e Construção do meu amigo Robson Martins. Você procura ele nas 3 lojas que eu vou falar para vocês. Fica no município de Capim, Bahia e Mamanguape. DDD 83 Paraíba 991457812. Valeu, galerinha! Fala, galerinha, falei que foi rápido. Pai e Bola, juntinho, ó, os colaboradores, os nossos patrocinadores já deram o seu recado. Eu vou direto aqui no assunto João Vitor. João Vitor, mais uma vez, deixa o torcedor indignado. Mais uma vez, uma partida pífia. João Vitor, com todo respeito, eu vou falar do CNPJ, eu vou falar do atleta. Você, em 2024/2025, foi o jogador mais advertido do Vasco, inclusive com expulsões. Você tem que parar com isso. Aí você ainda vem numa live ou numa zona mista, você fala o quê? Não posso fazer nada. João Vitor, você pode fazer tudo. Você é um cara privilegiado, você joga em uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Uma equipe que é um clube que é reconhecido no mundo todo. Você não pode tratar o torcedor, sabe, de uma maneira qualquer. Você foi muito bem contratado, você foi muito bem pago pelo futebol que você apresenta. Você, com todo respeito, nem deveria ter vindo para o Vasco. Porque eu sempre falei que você, para mim, futebol, você nunca jogou nada. Você não joga nada, sabe? O que você tem feito com essa camisa é algo assim que não dá mais para, sabe, contextualizar essa situação que você é um atleta profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não tem como mais. É lambança atrás de lambanças. São erros atrás de erros. Gols sofridos por sua culpa, João Vitor. E ontem você foi expulso, sabe contra quem? CSA. Com todo respeito ao povo alagoano, que eu tenho um carinho imenso pelo CSA, até porque são torcidas irmãs. Um clube que eu não queria que tivesse na Série C, 9º colocado na Série C, sabe, o maior campeão do estado. E eu vejo o João Vitor fazendo o quê? Sendo expulso. Infantilmente, de novo. Que infantilidade, João Vitor. O que você tem feito? Sabe, você tem que valorizar demais, sabe, o seu salário. Não importa se você ganha o que você ganha, o problema é seu e de quem te contratou e de quem achou que você deveria ganhar esse salário. Eu não vou aqui debater salário, eu vou debater o teu futebol, que é pífio. Pífio. Você tinha que receber uma multa do Vasco, uma multa nos seus vencimentos, porque você não pode estar falando sério e nem jogando sério no Vasco. Não pode. Agora, Diniz, eu admiro demais o seu trabalho, Diniz. Por que colocar o João Vitor
Pô, o Maurício Lemos veio bem numa dupla de zaga com o nosso Lucas Freitas na partida anterior contra o Inter, lá em Porto Alegre. Aí o Lemos toma um amarelo, você tira o Lemos, e aí? Como é que fica? O João Vitor é expulso. Claro que você não ia adivinhar que o João Vitor fosse fazer essa lambança. João Vitor, com todo respeito, não dá mais para jogar no Vasco. Não dá mais. Olha o que o Vasco gastou. E o que o Vasco, de repente, vai ter que negociar você, vender pelo valor muito inferior do que o Vasco investiu. Parabéns aos envolvidos na transação do João Vitor. Parabéns, 777, Alexandre Matos. Ótimo, vocês foram perfeitos. Contrataram realmente um fera. O Beckenbauer da Colina. Grande zagueiro, me deixa nervoso. Me deixa nervoso ver o João Vitor. Quando eu vejo o João Vitor em campo, eu fico nervoso. Não só eu, todo o torcedor vascaíno. Mas valeu, gente. Deixa o João Vitor lá, tomara que ele não entre mais. Que ele seja, sei lá, negociado. Deixa ele treinando à parte, porque ele não joga nada. Eu tô falando do CNPJ. Fala agora do Ryan. Segundo o jornal francês L'Équipe, né, de maior circulação da França, o Mônaco, ele tem interesse no Ryan, tá de olho no Ryan, pode ser uma das maiores transações ou a maior transação no Clube de Regatas Vasco da Gama. Estão falando em torno de 20 a 30 milhões de euros, que hoje daria mais de 120 milhões de reais, né, que eu estou fazendo aqui uma estimativa. Pode ser 120, 130, 140, mas seria um bom valor pelo nosso cria, pelo jogador Ryan, jovem jogador, que pode ser convocado também para a seleção sub-20, vai disputar o Mundial agora em setembro. E eu tenho que agradecer o Diniz, né? Porque o Diniz também potencializou demais o nosso atacante Ryan, que vem jogando bem, fazendo gols, sabe? Sendo um jogador de grupo, tentando ajudar na marcação. Isso é importante, esse é o trabalho do treinador. Valeu, galerinha. Desculpa o meu desabafo. Um beijo a todos vocês. E podem ter certeza que dias melhores virão. Se Deus quiser, Ele há de querer. Valeu? Beijo, tamo junto. Fique com Deus.